conectada com o Fernando Brito. Oi, Fernando, que bom ter você por aqui. Tudo bem por aí? Tudo bem. Com o coração na mão, porque está nascendo justamente essa tarde a minha primeira netinha, então eu estou em ponto de bala. Acho capaz até de ser bonzinho com o Bolsonaro hoje. Não, isso não pode. Vamos ser bonzinho, vamos comemorar, mas não pode ser bonzinho, não. Que bom, Fernando, fico muito feliz por você. Vai dando notícias, deve estar ligado aí no WhatsApp, inclusive. Tô. Pena que o assunto nunca é dos melhores para discutir aqui, né? Porque é isso, todo dia tem um absurdo acontecendo para a gente comentar e para a gente se estressar. E o absurdo da vez é essa PEC da imunidade parlamentar. Quero te ouvir sobre isso, porque, inclusive, o nosso público está bastante curioso em saber como que se dá isso, o que, que é essa PEC, como que um Congresso pode aprovar uma coisa como essa, uma PEC que inclusive, deixaria livre o Daniel Silveira, o deputado que foi preso, né? Porque ela não deixaria que ele fosse preso. Enfim, eu e nossos internautas, nossos ouvintes, nossos telespectadores, queremos te ouvir sobre essa PEC da impunidade. Pois é, eu acho que devia mudar o nome para PEC do Burcutu, porque se não tivesse o Daniel Silveira, não tinha essa PEC. Né? Nem me consta que a prisão em flagrante de deputados seja um problema urgente, urgentíssimo, para antes de qualquer coisa, a Câmara dos Deputados, numa correria maluca, se entregar a tarefa de modificar o artigo 53 da Constituição para garantir uma suposta imunidade parlamentar aos detentores de mandato. As circunstâncias em que essa proposta acontece, elas indicam duas coisas. A primeira, que é um manto de impunidade que boa parte dos deputados quer vestir sobre suas costas. Né? E a segunda, e isso explica um pouco a correria, eu acho que é um recado, uma marcação de território com o Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, né, se essa PEC do Brucutu passar, vai dar a ela muito curta sobrevida, porque é escancaradamente inconstitucional que alguém deixe de responder por crimes, e crimes diversos ao exercício do mandato. Não me consta, por exemplo, que amarrar o ministro Fachin num poste, dar a ele uma surra de gato morto até o gato miar, como prometeu o deputado Daniel Silveira, seja próprio do exercício parlamentar. Então, fora do exercício parlamentar, não há imunidade. Fora do exercício de opiniões, palavras e votos, não há imunidade. Então, eu acho que a reação que começou a se fazer sentir desde ontem à noite vai acabar inibindo essa PEC. Se passar, vai passar muito depenada. Esse senhor que ocupa a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, mostrou que ele é um completo desclassificado para esse cargo. Ele não tem capacidade de dirigir um órgão do Poder Legislativo. Ele não tem habilidade, não tem moderação, não tem tranquilidade, não sabe deixar o tempo correr, não sabe fazer política. Ele está se comportando como o dono da barraquinha. O dono da barraquinha vai lá e diz assim: hoje vocês votam tal coisa. E agora? É hoje. Amanhã é tal coisa e vocês vão votar. Não funciona assim o Congresso. Não funciona aqui o Congresso. O mais bobo ali dá nó em pingo d'água 3 vezes e cego. Entendeu? Então, o Arthur Lira vai se complicar. Disseram que ele era um homem parecido com o Eduardo Cunha? Não. O Eduardo Cunha era muito mais capaz do que ele. Então, eu sinceramente acho que se essa PEC não for modificada, não passa, e se passar, não vale. Entendeu? Porque é tão absurdo. Olha, Thalita, as coisas, na política não existe pleonasmo. A imunidade parlamentar sempre foi respeitada, a não ser em casos de absoluto flagrante. Por exemplo, a gravação que surgiu do Delcídio do Amaral, certo? Ninguém teve dúvida naquela ocasião, né, que o Delcídio precisava responder de imediato por aquelas coisas. O vídeo do Daniel Silveira, ninguém teve dúvida assistindo o espetáculo de selvageria que precisava ser tomada uma providência. Não é um caso. O problema do nosso parlamento não é a falta de garantias, é a falta de qualidade.
É a falta de qualidade de um parlamento que não tem uma figura que desponte como uma voz da República. Né? Essa condição de avô já me supõe um pouquinho velho. Eu estou acostumado a um parlamento onde você tinha um Ulisses, um Tancredo, né? Que tinha figuras, um Zé Genuíno, gente que falava, o Miro Teixeira mesmo. O Miro, por exemplo, é um que eu conheço muito bem, acompanhei muito de perto. Quando ele levantava para falar, a casa calava. Todo mundo prestava atenção no que estava sendo dito. Essa Câmara, que a gente viu ela praticamente toda, ela ontem naquele baladão do Planalto, na posse do João Roma, aquele festim macabro, virótico que se fez lá, essa Câmara é uma porcaria, só falando assim, porque a gente tem que começar a nominar as coisas. Mas, mesmo assim, ela não vai conseguir, porque ainda há um Supremo e ainda há um resquício de opinião pública, ela não vai conseguir criar essa imunidade completa para os deputados, que abrange crimes, inclusive, hediondos, né, que, não estando inscritos na Constituição, apenas em lei, né, eles não poderiam, pela emenda, ser motivo de prisão do deputado. Por exemplo, pedofilia. Tá? Ela é crime hediondo na legislação comum, mas ela não é na Constituição. E uma Constituição não é para isso. Tá? O racismo, tá? Ele é crime pela Lei K.O. e seus sucedâneos, mas não é crime na Constituição. Então, quer dizer que o deputado pode chegar ali e fazer uma manifestação escancaradamente racista ou sexista, etc., tal, e nem responder por isso. O único fórum que pode julgar um deputado é a maravilhosa Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que não conseguiu, depois desse tempo todo, abrir um processo contra essa senhora Flor de Lis, né, que alegadamente, pelas investigações, executou o próprio marido com a ajuda de filhos adotivos, filhos naturais, enfim, naquela grande família, né, politiqueira que ela formou. Então, é isso? Não, isso não vai acontecer. E eu acho que o mesmo destino tem essa lei da vacina, que o Senado votou ontem. Porque basta você se fazer algumas perguntas. Primeiro, a lei permite a importação, a compra por empresas privadas de vacinas contra a Covid-19. Ok, isso era proibido? Não, não era. Qualquer medicamento legalizado pode ser comprado por qualquer empresa e destinado como doação para o SUS ou para entidades filantrópicas, médicas, etc. Nunca foi proibido. A Vale do Rio Doce, por exemplo, comprou alguns milhões de testes no início da pandemia, vocês se recordam, né, para doar ao governo brasileiro, doou, e esses testes ficaram lá nos armazéns do Ministério da Saúde apodrecendo, porque o Ministério não distribuiu para serem utilizados. Mas ela doou, não era proibido. Então, para que uma lei autorizando? A lei autoriza também estados e municípios a comprarem vacina. Mas era proibido? Também não era. O senhor João Dória não comprou, em nome do governo de São Paulo, uma quantidade enorme de vacinas? Então não era proibido. A única coisa que essa lei acrescenta é que os estados vão comprar e depois levam a conta para o governo federal, sem nenhum critério. Comprei 1.000 a R$1 milhão cada dose, conta para o governo federal, conta para o governo federal, mas permitido? Sempre foi. Sempre foi. Ah, mas agora as empresas, depois de concluída a fase dos emergenciais, poderão comprar vacinas destinando metade ao SUS e metade aos seus próprios empregados. Escuta, me diz uma coisa. Quantas empresas de mais de 10 mil funcionários existem no Brasil? Olha, talvez nem uma centena. Ou, se tivermos uma centena, pouco mais do que isso. Uma empresa de 10 mil funcionários, para ficar com metade das doses para os seus funcionários, serão 20 mil doses. Vai doar 20 mil doses para o SUS. Então, ela vai comprar 40 mil doses. As empresas farmacêuticas não estão fazendo esse varejo. Hoje de manhã, na Globo News, o Otávio Guedes foi muito feliz,
perguntando se as vacinas estavam sendo vendidas igual pamonha no carro, a vacina, fresquinha, quem vai querer, 5 é 10 real. Que isso? Não existe isso. Quem tem condições de negociar, porque negocia volume, negocia contatos diplomáticos, negocia a importância do país, é o Ministério da Saúde. Eventualmente, um governo forte como São Paulo até pode conseguir. Mas imagina se a prefeitura de Quixeramobim vai poder ir lá, bater na porta da Pfizer e dizer, mister, nós queria 50 mil vacinas, review de vacinas? Não tem. Para contratar o nosso querido técnico de futebol, Joel Santana, para ser intérprete, para fazer essa... Então, o que faz o Senado Federal parar uma tarde inteira, deixar de examinar o que é importante, que é a volta do auxílio emergencial, para fazer o que eu chamo de uma lei pleonástica. Isto é, que permite aquilo que não era proibido, né? Que autoriza aquilo que não era vedado. Então, que diabos essa legislação, para que diabos essa legislação serve? Olha, ou é tolice, ou é falcatrua. Porque nesse processo de importação de vacinas pela iniciativa privada, adivinhe aonde vai parar a conta dessas compras. Se é dos municípios e dos estados, vai parar no balcão do governo federal para ser ressarcida. Claro também que as empresas privadas vão descontar dos seus débitos tributários, né, esse custo. E vai sobrar a conta para a viúva, sem nenhum controle de quantas doses foram compradas, a quanto foram compradas, como foram distribuídas, porque, meu Deus, se tem fura-fila num posto de saúde do SUS, imagine na empresa do dono. Ou alguém vai chegar para a senhora do dono e dizer assim, madame, a senhora não vai poder vacinar não, porque a senhora não é empregada da empresa, a senhora é só mulher do dono. Doutor, mas a gente não vai poder dar no seu filhinho aqui, porque o seu filhinho, sabe, ele não completou 18 anos, então ele não está nos critérios, ele também não é funcionário da empresa. Gente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. O problema da vacina no Brasil é que o governo federal não se empenha porque não deseja uma vacinação em massa do povo brasileiro. Esse é o problema da vacina. Se o Congresso quer ajudar, aprove uma legislação impositiva para que o governo federal tenha que cumprir metas de vacinação sob pena de responder por crime de responsabilidade. Não existe responsabilidade fiscal? Por que não pode haver responsabilidade sanitária? Eu não sei se o dinheiro público é mais importante do que a vida do público. Então, eu acho que está havendo uma distorção. E acontece uma coisa, Thalita, muito deprimente no nosso país. É que isso virou uma casa sem dono, sabe? Não tem ninguém que administre. Então, todo mundo fica fazendo aquele tipo de atuação oportunista em cima das lacunas, das falhas, das omissões que o governo Bolsonaro deixa. Então, não tem vacinação, está faltando vacina, falta vacina. Oba, sou eu, deputado, sou eu, senador, que vou resolver o problema das vacinas. Eu vou lá me reunir com a Pfizer, eu vou me reunir com a Moderna, com a AstraZeneca, e eu garanto que eu trarei as vacinas para vocês. Uma demagogia, sabe? Uma distorção do papel do legislativo, que é uma completa falta de respeito. E, tenha certeza, o judiciário também não anda muito longe dessa seara, não. Porque a gente gosta, diante da omissão, que o judiciário comece a tomar providências aqui e ali, mas em condições normais de temperatura e pressão, no Estado Democrático de Direito, né, essa tarefa é do Executivo. Pergunto, Thalita, você leu, ou o telespectador leu em algum jornal, ouviu em alguma rádio, em alguma transmissão na internet, que na França, Alemanha, Itália, Japão, o deputado tenha ido lá resolver o problema da vacina? Que o juiz tenha ido lá resolver o problema da Pfizer, que não entregou a vacina? Ou que tenha ido um grupo de empresários pressionar a AstraZeneca para entregar as vacinas que estão faltando para a União Europeia? Nada. Nada. Então, isso, olha, nós estamos tendo aí um monte de jabuticabas. Jabuticaba só nasce, como vocês sabem, no Brasil.
né? E o nosso processo de vacinação virou um jabuticabal. Fernando, você abre nossos olhos para tantas questões. Acho tão bacana te ouvir, porque, de fato, você traz críticas aprofundadas, coisa que eu, por exemplo, não parava para pensar, e você me alerta sobre tudo isso. Deixa eu passar dessa para uma outra questão referente à vacinação, mas daí, comentando essa piada macabra de Pazuello, que é um general, especialista em logística, né, foi colocado ali no Ministério da Saúde por conta disso, inclusive, é o que se diz. E daí a gente vê a notícia do dia sendo essa troca de vacinas que o Ministério da Saúde fez. Para mandar para o Amazonas e para o Amapá, inverteu. Tá? Então, o Amazonas estava precisando de 78 mil doses, recebeu as 2.000 doses que iriam para o Amapá. E é isso, é uma piada de muito mau gosto. Um especialista em logística cometendo esse tipo de erro crasso com a distribuição de vacina, de uma coisa, imagina, não é importante nesse momento que a gente vive, né? Não é mesmo, entendeu? Por isso que erra, por isso é que troca, entendeu? E porque tem uma equipe fazendo isso que nunca viu a menor... Olha, deve ter visto vacina quando a mãe levou para vacinar quando era criança, porque o resto eles não sabem nada de vacina. Eles não têm a menor ideia do que seja a saúde pública. Eles não têm a menor ideia do que seja um plano nacional de imunização, porque pegaram as pessoas que trabalhavam nisso há anos e anos e anos e anos e mandaram para a rua. E botaram lá tenente, coronel, general, cabo, soldado, enfim, militarizaram a estrutura. Né? E convenhamos, né? Esses sorvetes na testa, né? Não são raros na administração militar, mas como a gente não está em guerra, não tem problema. Mandou bala de revólver para a tropa que tem fuzil e mandou bala de fuzil para a tropa que tem revólver. Troca aí, leva lá, manda o caminhão levar, está tudo bem, não tem guerra mesmo. Agora, quando você tem uma guerra como a que nós temos, a da vacina, errar munição é pedir para sofrer baixas. Mas isso, olha, vou te dizer, depois que o Brasil completou ontem 250 mil mortes, sem o menor registro de reação do governo brasileiro a isso, olha, ninguém espere que isso vai mudar. A única coisa que vai mudar é o placar macabro das mortes. Eu tenho insistido que a imprensa brasileira está sendo omissa, porque existem em várias partes do mundo modelos matemáticos desenvolvidos por universidades, instituições de saúde sérias, que já apontam para o Brasil 360 mil mortos até o dia 1º de junho. Isso quer dizer, como nós estamos praticamente a 1º de março, que nós perderemos mais de 100 mil brasileiros em 90 dias. Essa é a realidade. As nossas taxas, né, de mortos, de casos, elas não cessam de subir. E os números estão subinformados. Não existe até hoje, depois de um ano, um mecanismo confiável para esse registro. Dou um exemplo. São Paulo registrou, terça-feira, 347 mortes. São Paulo registrou ontem 329 mortes. São Paulo registrou, na segunda-feira, 46 mortes. Quer dizer, ou aconteceu alguma coisa de gravíssima de segunda para terça-feira, ou simplesmente, como era final de semana, né, os registros de segunda-feira vinham de domingo, não se registrou. É possível deixar para registrar na semana que vem 200, 300, 400 mortes? É possível aceitar isso? E as coisas... E ninguém quer assumir. Aliás, eu tenho até que reconhecer que alguns prefeitos do ABC estão começando a fazer isso, mas ninguém quer reconhecer a gravidade. O João Dória me anuncia ontem essa coisa que eu chamei de balada down, porque suspender as aglomerações de 23 horas até as 5 horas da manhã, desculpe,
É só para aqueles casos de baladeiro. Não é possível. Inventou-se um nome. Lembra que eu falei lá no início, falando da PEC do Brucutu e da lei da vacina, que quando a coisa parecia assim meio fora do esquadro, pode ter certeza que não é boa. Inventou-se toque de restrição. Misturou-se toque de recolher com medidas restritivas e nasceu o toque de restrição. E até agora ninguém sabe. Eu posso andar na rua às 11 horas da noite? O que eu preciso fazer? Ah, não, estou indo ver uma pessoa da família que está doente. Ah, não, estou voltando do trabalho. Ah, não, eu estou... Qual é a regra? Qual é a regra? Então, isso é Sim. parecer que está fazendo alguma coisa. Ou, como a gente chama na gíria, o me engana que eu gosto. Eu gostei dessa expressão, balada down. Não é lockdown, é só balada down. Você não pode sair entre as 11 e as 5 horas da manhã. Fernando, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui. Como eu disse, repito, você nos abre a mente para questões que passam em branco. E olha, quando sua filha nascer, que ela seja bem-vinda. E um beijo enorme para a família, para a neta, desculpa, para sua neta. Quando ela nascer, que ela seja muito bem-vinda. Manda um beijo enorme para o seu filho, para a esposa. E é isso, da próxima vez eu converso com o vovô Fernando Brito, então, né? Tá bom, eu já venho de bengalinha.